Meus queridos irmãos, neste quinto domingo do tempo comum, o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar, através de uma transformação de nosso coração, como que o testemunho do que é a igreja transformará o mundo. Vejamos como isso acontece. Aqui uma coisa em relação, até para ajudá-los em relação à catequese. Quando Jesus repete muito um termo, uma palavra, é porque Ele quer falar muito sobre aquilo, Ele quer ensinar sobre aquilo ali. E o Evangelho de hoje, ele encerra por 3 vezes, Jesus falando: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Quer ver? Vejam só. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. É a primeira frase. Segunda, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Terceira frase, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vejam, o mesmo tema, a mesma realidade, uma frase está ligada com a outra, e é sobre isso que a gente vai falar nessa homilia, para nós entendermos o que o Senhor quer nos dar, qual graça, qual transformação Ele quer gerar em nós no dia de hoje. Pois bem, comecemos então. Nosso Senhor diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Este mandamento, ele é novo por 2 razões. Primeiro, é porque Jesus tinha falado agorinha, não fazia muito tempo, então é novo, estava lá. Não foi Moisés que falou, foi nosso Senhor, então é um mandamento novo. Mas não somente isso, é novo porque este mandamento traz em si a graça, a força de nos renovar, de nos fazer novos. E somente atinge essa graça, essa transformação, quem compreende que está velho. Uma coisa, meus queridos irmãos, se torna velha quando ela perde com o tempo uma qualidade essencial dela. E ao perder essa qualidade, aquilo que era novo se tornou velho. Isso aconteceu na história da humanidade. Vejam só, em Gênesis, quando Adão e Eva foram criados, lá é dito que Adão falava com Deus, conversava. Em outras palavras, havia uma intimidade, havia uma relação mútua de amor entre Adão e Deus. Quando Eva é criada, Adão olha para ela e diz: agora sim, ossos dos meus ossos, carne de minha carne, agora alguém me complete. Nós vemos aí a demonstração de amor de Adão para com Eva. Só que logo depois, capítulo seguinte, vai falar a respeito da desobediência de Adão e Eva. Vão lá, comem do fruto que era proibido comer, e Deus então começa a procurar Adão. Adão se esconde. Por que você está escondido, Adão? Que eu estava nu e estava com vergonha. Mas como assim? Quem te disse isso? Acaso comeste da árvore, do fruto da árvore que eu te proibi de comer? Adão tem vergonha. Em outras palavras, aquela relação de confiança e de amor que existia é transformada por uma relação de desconfiança. Adão foge de Deus. Quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, o que Adão faz? Põe culpa na Eva. Que é a mulher que você me deu lá, ela que fez essa cagada. Vai perguntar para Eva: não, foi a cobra que fez isso. Vejam, meus queridos irmãos, o homem, criado para amar, a partir da desobediência, tem o seu amor lesado, doente. Adão, que vivia em harmonia com Deus, agora vive em desconfiança. Adão, que vivia na harmonia com Eva, agora põe culpa tudo nela. E isso começa a ser passado de geração em geração. Os primeiros filhos que nascem lá, Caim e Abel. Uma harmonia que é uma beleza os dois, né?
um matou o outro. Vejam, o homem criado novo se envelhece quando perde o amor. É por esse motivo que nosso Senhor dá um mandamento novo. E a qualidade desse mandamento novo é a do amor. Amai-vos uns aos outros. Porque foi justamente quando perdeu o amor que o ser humano envelheceu. Não tem nada pior do que uma pessoa idosa que nada está bom. Tudo é ruim, tudo reclama. Não demonstra amor. Como é ruim uma pessoa assim. O Senhor então, Ele dá um mandamento novo. Mas esse mandamento novo somente alcança o coração daqueles que compreendem que o amor, o amor que tem em si, este amor está doente. É um amor egoísta, que busca os próprios interesses e não os de Cristo. Então aqui está o ponto de partida. Eu vos dou um novo mandamento. Este mandamento capaz de renovar os corações e de restaurar o amor que está doente. Mas somente aqueles que compreendem, aqueles que enxergam que no seu coração bate um amor doente e egoísta, é que compreendem a necessidade e que se abrem à mudança. Jesus diz: não vim chamar os justos, mas os pecadores. Lógico, não está recusando os justos. Jesus sabia quem era justo e quem não era. Ele dizia, em outras palavras, eu não vim chamar aqueles que se acham justos. Amai-vos uns aos outros. É este o caminho que o Senhor quer nos dar. É ali, no nosso coração, em nossa capacidade de amar, que o Senhor quer nos transformar, para nos fazer homens e mulheres novos. E aí o Senhor continua. Sabendo então, primeiro ponto, que em nós, este coração está doente, essa capacidade de amar é mesquinha e egoísta. Se o Senhor apenas falasse, amai-vos uns aos outros, todos nós partiríamos do ponto que é a nossa referência de amor, que é um amor doente, e nunca chegaríamos à meta. O Senhor então dá o segundo passo, a segunda frase que Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Daqui, meus queridos irmãos, a gente tira dois ensinamentos belíssimos. Primeiro ensinamento: quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, os apóstolos fecharam os olhos e pensaram, mas como que Jesus nos amou? E aí então, vierem na memória deles ações concretas de amor. Ações realizadas concretamente e que demonstravam esse amor. Para dizer o quê? Que o amor, meus queridos irmãos, é concreto. O amor se fez carne, o amor é concreto. O amor se manifesta em ações concretas. Não, padre, mas a minha esposa sabe que eu amo ela. Será que sabe? Pergunto, existem ações concretas de amor de você, marido, para com sua esposa? A respeito disso, nosso Senhor nos ensina duas realidades. Primeiro, melhor dizendo, a Sagrada Escritura nos ensina. Primeiro, São João diz na sua carta: quem fala que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é um mentiroso. Você está sendo mentiroso se diz para si mesmo que ama a sua esposa, mas não realiza ações concretas, demonstrações concretas de amor para com ela. A mesma coisa, você esposa. A mesma coisa, vocês pais. Não, padre, mas eu amo meu filho. Cadê as ações concretas? Cadê as manifestações concretas de amor?
Não, padre, mas eu amo os meus pais. Cadê as manifestações concretas de amor? Porque o amor, ele é concreto, entendamos isso. Quando Jesus falou aos apóstolos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, os apóstolos tinham, claro, as ações concretas de Jesus para com eles. Em outra passagem, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: quando chegar a hora, o Filho do Homem vai separar de um lado o cabrito, do lado a ovelha, vai dizer para as ovelhas: vinde bendito de meu Pai, porque estive com fome e deste comer, com sede me deste beber, estava nu e me vestiste, estava doente, preso e fosse me visitar. Mas aí eles vão dizer: Senhor, mas quando foi que fizemos isso? Cada vez que fizeste isso a um dos meus mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Ações concretas. 2 exemplos da Sagrada Escritura para nós entendermos o que o Senhor está nos ensinando. O amor, ele é concreto, meus queridos irmãos. Muitos casais vivem crises porque eles supõem, a mulher supõe que o marido sabe que ela ama. O homem supõe, e nessa suposição dos dois, não existem manifestações concretas de amor. O amor, ele é concreto, entendamos isso. O amor se fez carne, justamente para nos ensinar algo. O segundo ensinamento que Jesus nos passa nessa frase, amai-vos uns aos outros, dizendo, como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. Muitas vezes a gente pensa, bom, como Jesus nos amou? Aí a gente olha para a cruz, bom, Jesus nos amou dando a vida por nós. Só que não foi isso que aconteceu. Como assim, padre? Lógico, Jesus nos amou assim também. Mas quando Jesus estava falando isso para os apóstolos, Jesus não tinha sido preso ainda. Jesus não tinha sido açoitado. Jesus não tinha sido crucificado. Jesus não tinha ressuscitado. Então, o que os apóstolos, que os discípulos lembraram, não eram dessas coisas, porque essas coisas não haviam acontecido ainda. O que estava na memória dos discípulos eram as inúmeras ações. E eu vou dizer aqui elas, para vocês entenderem. Levi, que estava na coletoria de impostos, afundado em seus vícios, foi visitado por Jesus e de lá foi tirado. Pedro, desanimado da pesca, foi chamado por Jesus. Natanael, que não conseguia entender os caminhos de Deus, Jesus foi até ele e o chamou. Pedro estava afundando e Jesus salvou no mar. Senhor, salva-me, quando ele foi andar nas águas. Os apóstolos estavam no meio da tempestade, com as águas entrando na barca, e Jesus estava junto. Jesus se alegrou, Jesus jejuou com eles, Jesus chorou. Eles viram Jesus chorar a morte de Lázaro. Eles viram Jesus se preocupar com cada um deles, quando curou a sogra de Pedro. Então estava bem claro para eles, que o amor que o Senhor manifestou por eles, foi um amor que se fez presente. Um amor que levou Jesus a renunciar a muitas coisas para estar com eles. Levou Jesus a renunciar à sua terra natal, a renunciar ao reino dos céus, a muitas vezes renunciar ali temporariamente do convívio com sua mãe, para estar com eles. E foi assim que eles entenderam como eles deveriam amar. O amor de Jesus foi um amor que se esvaziou para estar presente, não para ser conivente com os erros dos outros, mas para tirá-los de lá,
assim como Jesus fez com cada um deles. A prova disso, leiam depois em casa Romanos 13:10, leiam depois em casa 1 Coríntios 13. Jesus foi paciente com cada um deles. Os perdoou, os deu nova chance, e assim Jesus amou. E era assim que Jesus estava o chamando para amar uns aos outros. Era dessa forma. Sabe, como nosso coração é egoísta, é mesquinho, a gente não consegue entender isso. E quando eu meditava sobre essa realidade, me veio muito claro. É por isso que é tão difícil, por exemplo, conseguimos catequistas. É tão difícil conseguirmos pessoas para a pastoral da para a pastoral da criança, para a pastoral da caridade e tantas outras pastorais. Sabe por quê? Porque quando você vai para estar naquelas pastorais, você não vai simplesmente estar lá, bater carteira e pronto. Você vai viver os problemas, as alegrias e tristezas daquelas crianças, daquelas famílias. Vão passar a ser os seus problemas também. Só que o nosso coração marcado pelo egoísmo, sabe o que faz? A gente termina a missa, vai para casa, fechou o portão, pronto, já tenho problema demais aqui dentro. O que eu vou querer arranjar sarna para me coçar? No fundo, a gente não diz isso, mas na prática é assim que a gente age. Que se lasque o vizinho. Já tem problema demais aqui. Por que pensamos assim? Por que para nós é tão difícil nos abrirmos? Por que para nós é tão difícil sairmos de nós mesmos? Porque o nosso coração ainda é mesquinho e egoísta. O nosso amor está doente. E é isso que Jesus está querendo nos mostrar. Porque foi assim que Ele nos amou. Jesus não nos amou. Estou lá no céu. Que se lasca, aquela galera está tudo lá embaixo. Não, Ele veio. Sofreu, se alegrou, sorriu, chorou, perdeu noites, jejuou, nos resgatou. É assim que o Senhor nos amou. Assim Ele pede que nós amemos uns aos outros. Olha como isso é profundo. Olha o quanto ainda precisamos crescer. Os pais, sei que eu já disse isso, né? Mas é sempre bom a gente repetir. Os pais, eles chegam cansados em casa, já tem problema demais interno para resolver. O que eu vou querer gastar tempo com meus filhos? Aí a gente terceiriza tudo. Terceiriza a catequese das crianças. Criança chega na catequese sem saber nada. Terceiriza a educação das crianças. A gente nem pergunta como é que as crianças estão na escola. Terceiriza a vida espiritual das crianças. A gente nem quer saber o que eles estão assistindo. Porque estamos fechados em um amor egoísta. Não estamos amando Jesus. Não estamos amando uns aos outros como Jesus nos amou. É para nós que o Senhor está dizendo hoje. E por que isso é tão importante, Padre? Chegamos ao terceiro ponto. Finalmente, né? Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o cartão de visita do católico está na maneira como eles se doam um para com os outros. No início da igreja, não havia muitos pregadores, eram os apóstolos. E as pessoas buscavam aos montes serem batizadas para se tornarem católicas, porque elas olhavam para as comunidades e diziam: vejam como eles se amam, veja como eles são uma família de verdade. Eu também quero participar dessa família, eu também quero viver assim. O testemunho era o amor de doação que havia mutuamente em cada um deles, e que demonstrava visivelmente que Deus estava presente no meio deles. E é a respeito disso
que nós vemos na segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse. São João tem uma visão, via Jerusalém celeste, e lá pela frente ele diz: esta é a morada de Deus entre os homens. Como assim? Jerusalém celeste? Nos homens, os homens estão na terra. João estava vendo a igreja. A igreja. Ele estava enxergando com os olhos de Deus a realidade da igreja, onde havia um amor mútuo entre eles, de tal forma que estava visível, presente, era pulsante, que Deus estava lá, de tal forma que o céu e a terra se confundiam. Vou traduzir tudo isso para vamos dizer assim, para um português mais claro, para vocês entenderem. É como se uma criança chegasse na comunidade matriz e falasse assim: padre, eu não sei como é que é o céu, mas eu imagino que deve ser como as pessoas da comunidade da paróquia Nossa Senhora do Rosário, eles vivem um para com os outros, numa harmonia, num amor, numa doação de um pelos outros, porque é assim o céu, é assim que eles são. É essa a visão que João teve. Jesus está dizendo: nisso conhecerão que sois meus discípulos, não são nas pregações, não são nos milagres, mas no amor mútuo de um pelos outros. É nisso que conhecerão que sois os meus discípulos. Nosso Senhor vai dizer algo parecido também no Evangelho de João, um pouquinho mais para frente. Pai, eu rogo por eles, né, para que sejam um como nós somos um, e o mundo creia que tu me enviaste. O mundo creia, ou seja, o mundo vai crer na unidade deles comigo, um só coração, uma só alma, no amor mútuo entre eles. Imagina, meus queridos irmãos, a igreja existe nesse mundo para ser para as pessoas um reflexo do que é o céu. Que as pessoas que estão lá fora, ao olharem para cada católico de Rosário Oeste, e como eles vivem mutuamente, eles pudessem entender: nossa, é assim que no céu as pessoas vivem, como os católicos vivem na terra. É assim que no céu os santos se relacionam, como os católicos se relacionam aqui na terra. Olha que legal, eu olho para os católicos de Rosário Oeste e vejo ali, consigo enxergar que o céu é desse jeito. Vejam. Digo mais também: as crianças deveriam chegar para o pai e a mãe e dizer assim: papai e mamãe, agora eu sei como é que é o céu. O céu é como lá em casa. É assim que é o céu. Papai se doando por nós, mamãe se doando por nós se doando por eles. É assim que é o céu. Vejam como estamos distantes, meus queridos irmãos, porque as graças que Deus nos dá são capazes de gerar em nós essas características. E se não está gerando, é porque ainda há muita mesquinhez e egoísmo em nós. Eu estou mostrando aqui a coisa, como Jesus enxerga, para a gente perceber como a gente está distante, para que surja em nós um desejo de suplicar ao Senhor, que o nosso coração seja mudado. Porque somente assim, a sua família será transformada, a sua cidade será transformada, seu bairro será transformado. E assim se manifestará visivelmente na forma como se doam os católicos um pelo com os outros, se manifestará o céu, a presença de Deus. Deus reina. É isso que a gente reza no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. É isso que a gente suplica todos os dias no Pai Nosso. Portanto, meus queridos irmãos, hoje nosso Senhor quer nos mostrar como esse mistério do amor, que Ele nos convida, que Ele nos chama para transformar-nos, sabendo de nosso
doente em amor, Ele quer nos transformar. Ele quer nos fazer uma família, para que através de nós, o mundo veja o céu presente na terra, no coração de cada católico, que se doa um para com o outro. Se torna visível. As pessoas, ao olharem para a igreja, elas vão ver, aqui é um pedaço do céu na terra. As pessoas dessa paróquia são um pedaço do céu na terra. Sei que estamos um tanto distante de chegar a isso, mas o Senhor deseja, muito mais do que nós. O Senhor deseja que a sua casa seja um pedaço do céu. Deseje também. E suplique todos os dias a nosso Senhor. Senhor, renove o meu coração. Senhor, dá-me um coração novo, para que assim minha casa seja renovada. Dá-me, Senhor, esse coração novo, para que não bata mais aqui um coração mesquinho e egoísta, mas o seu coração. São João vai dizer depois, vai lembrar, melhor dizendo, lá no Apocalipse: fizeste muitas coisas, mas eu digo algo, tenho algo contra vocês. Esquecestes do primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Voltemos, meus queridos irmãos, ao amor de nosso Senhor, que transforma a nossa vida e transforma o mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.